Opa, antes de começar, eu queria estar passando aqui para falar que esse é um canal de cortes. Então, caso você queira ver o vídeo completo ou ter um melhor contexto do que eu vou falar, o vídeo completo tá aqui na descrição. Bom, é isso. Para entendermos a teoria do destino adequado, antes precisamos entender no que ela se baseia. Essa teoria se baseia nas habilidades do indivíduo, ou seja, nas suas adequações. O Isagi, logo após se tornar o número 1 do bloco, percebeu como o topo é um lugar assustador. Antes ele não tinha nada a perder, ele era só um estudante. Agora é o herói da nação, e no menor deslize, se ele cometer um único erro sequer, o bloco inteiro vai colapsar com ele. Um exemplo da grande pressão que o número 1 sente é o do Lionel Messi. Durante anos ele carregou o peso de precisar ganhar algo pela seleção, para validar sua carreira. Cada derrota com a Argentina era tratado como um fracasso muito grande. Ele chegou a se aposentar da seleção em 2026 por causa da pressão absurda. Depois ele até voltou, mas isso mostra o peso que o número 1 carrega. E essa mesma pressão é a que Isagi tá sentindo no momento. Agora ele tem um alvo nas costas, todos querem o superar. E trancado no banheiro, ele começa a refletir como toda essa pressão é assustadora. E então ele começa a tremer de ansiedade. E se pergunta se era toda essa pressão que o Rin, o Loki, o Kaiser e até mesmo Noah sentiram esse tempo todo. O Isagi não é alguém fazendo algo bem, ele virou aquilo. Ele virou o Block. Antes do início da Copa do Mundo, temos um discurso do Ego. E ele diz que coisas como laços ou a história que construíram até ali, e o mais importante, pensamentos rasos como jogar pelo bem da Block, devem ser jogados no lixo. Não joguem pelo bem do Block. O Ego disse isso porque não queria que nenhum dos garotos abrissem mão do seu individualismo. Mas ao longo desse jogo, Isagi foi se sacrificando cada vez mais pelo bem do Block sem nem perceber. O jogo então inicia, Japão contra França. Isagi é marcado por Hugo, e ele diz, você se encaixa melhor no segundo lugar. Depois, ele rouba a bola. E então pergunta, você acredita em destino? Muitas vezes as pessoas passam a vida toda correndo atrás de sonhos que não são seus. O Hugo não diz que você não deve sonhar, mas ele diz que você deve buscar por algo que você consegue alcançar de acordo com suas aptidões. Segundo ele, destino se resume apenas em adequação. Físico, personalidade, talento, essas coisas determinam suas habilidades básicas. Ele explica que, quando nascemos, já não somos iguais. Cada ser tem seu modo de viver adequado. Schopenhauer via a vida como um ciclo de desejos frustrados e sofrimentos. Ele falava em renunciar à vontade de vida, isto é, largar a ambição que nos consome, como um caminho para a paz interior. Como Hugo diz, cavalos podem correr, peixes podem nadar, mas um leão não pode voar. As criaturas precisam viver de acordo com a natureza. Só os humanos não são naturais. Ouvindo tudo isso, o Isagi concorda que ele não tem talento para atacante, e que só as aptidões são melhores para um meio-campista. Então Hugo pergunta, por que mesmo ele sabendo de tudo isso, ele insiste em viver dessa forma inadequada? Então o Isagi responde que é porque o Block o ensinou que ele pode reescrever o destino com o próprio ego, e toca a bola pro Rin fugindo da marcação do Hugo. Mas ainda assim, o Hugo conseguiu bloquear o chute do Rin. Então logo depois disso, o Hugo volta e fala que o Block tem avançado esse tempo todo por pouco, pelo 1% de sorte que o Isagi conseguiu aproveitar em basicamente todas as partidas. Agora mesmo, o Block continua crescendo graças à imaginação ilimitada do Isagi, mas quando ele parar de evoluir, o bloco inteiro vai parar junto. Ele diz que se realmente o Isagi servisse para ser o número 1, ele deveria estar cheio de alegria, e não cada vez mais ansioso. Ele diz que o Loki, diferente do Isagi, tem as melhores habilidades para isso, e que ele pretende ajudar ele a se tornar o número 1 do mundo. E completa dizendo que vai se tornar o segundo melhor, ao lado do Loki. E que o primeiro e o segundo lugar são basicamente iguais, se você tiver uma visão mais ampla. Então, ele dá seu ultimato. Ele diz que se o Isagi continuar insistindo em ser o número 1, o bloco inteiro vai cair. Mas se ele aceitar seu lugar como número 2, o bloco ficaria ainda mais forte. Você nasceu com seu dom, mas tenta ser bom no que não nasceu. O Japão faz um contra-ataque incrível, mas o time todo é cauterizado por culpa de um só jogador, Isagi. Por conta da pressão e da ansiedade, o Isagi está fazendo cada vez mais jogadas previsíveis e fracas. E vendo essa oportunidade desperdiçada e ouvindo a teoria do Hugo, outro jogador pegou essa teoria para si.